Fala galera, hoje no Resumindo Animes, eu vou falar da terceira e última parte da primeira temporada de Record of Ragnarok, que conta o que aconteceria se deuses e humanos lutassem um contra os outros. Os dois primeiros vídeos já estão disponíveis aqui no canal, e estão na playlist de Ragnarok. Eu vou deixar aqui no card caso vocês ainda não tenham assistido. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos com as três irmãs Valkyrias, Brunilda, Gal, Rist e o espadachim, Kojiro Sasaki, reunidos em uma sala. Então Brunilda pergunta para Rist se ela irá ajudar Kojiro na batalha contra Poseidon, e a semideusa responde que sim. Cortando para o Coliseu, onde acontecem os confrontos entre os deuses e os humanos, nós percebemos que agora a arena está quase totalmente coberta por água, diferente de antes que era só terra e pedra. O motivo disso é Poseidon, o deus dos mares, que vai ser o próximo a lutar. Heimdall aparece no centro do Coliseu e comenta que os humanos já perderam duas batalhas e que agora estava se iniciando a terceira. Então chama Poseidon para entrar na arena. O deus sai de duas enormes portas feitas de ouro e antes mesmo da luta começar, ele já demonstra suas habilidades criando um enorme corredor feito de água que percorre a arena inteira. Todos têm medo de provocar a sua ira, além de que Poseidon é conhecido por sua tirania, e logo que pisa na arena, chama quem estava assistindo o confronto de lixos. O deus dos mares é o irmão mais velho de Zeus, e muito temido até mesmo entre os outros deuses. O narrador do confronto chama Kojiro Sasaki para a arena e o apresenta como sendo o espadachim mais poderoso da história humana, que mesmo perdendo diversas vezes, nunca parou de evoluir até se tornar o melhor. E até mesmo depois de sua morte, ele continuou a treinar. Chegando de barco por causa do mar, o humano desembarca na arena junto de Poseidon. O lendário samurai Musashi Miyamoto, que está na arquibancada esperando a luta começar, já derrotou Kojiro no passado, e por isso seu filho diz que ele deveria estar lá lutando e não Kojiro. Então o humano saca sua katana e joga a bainha fora no mar, ficando em posição de batalha para o confronto, e fazendo o mar se acalmar. Todos ficam perplexos, e Loki comenta que o espadachim era realmente interessante, por ter feito isso apenas com a sua postura de batalha. E todos os espadachins da arena começam a chorar, pois ele chegou aonde todos gostariam de chegar. O humano e o deus estão se encarando na arena e Heimdall anuncia o começo da batalha entre os dois. Poseidon está segurando seu famoso tridente, enquanto o espadachim está empunhando a sua katana. Da arquibancada, Hermes diz para Ares que Poseidon é capaz de esmagar qualquer coisa que entre em seu alcance. Kojiro toma a iniciativa da batalha correndo em direção ao deus para atacar, e quando ele tenta desferir um golpe com a sua katana, ele é empalado pelo tridente de Poseidon. Mas numa espécie de plot twist, nós descobrimos que o espadachim não havia realmente golpeado, nem mesmo ele tinha atacado, mas só estava fazendo simulações da batalha na sua cabeça para tentar tomar a melhor decisão. O narrador comenta que ele já fez 18 vezes essas simulações e morreu em todas elas, parecendo até o Doutor Estranho em Guerra Infinita. O filho de Musashi pensa que o espadachim é fraco por ele estar suando muito mesmo antes de trocar algum golpe com Poseidon. Hermes percebe e avisa Ares sobre a tática do humano, então entendemos que ele estava suando devido ao esforço mental. Gal comenta que Kojiro está com medo de atacar, por Poseidon ser o mais temido dos 12 deuses do Olimpo, e Brunilda conta uma história que a sua irmã ainda não conhecia. Ela diz que originalmente haviam 13 deuses no Olimpo, assim como existiam 13 valquírias. Entretanto, Poseidon matou um dos deuses. Gal fica surpresa ao saber que um deus matou outro deus, e parece que ela nunca jogou God of War na vida. Brunilda diz que o nome dele era Adamanto, o irmão mais velho de Zeus e Poseidon, e por isso, Zeus deu à sua forma final o nome de Adamanto. Em um flashback, o irmão mais velho de Zeus está em sua nave, navegando pelo cosmos, e nos é revelado que ele ficou furioso quando Zeus, seu irmão mais novo, foi nomeado como Deus Supremo em seu lugar, depois que Cronos havia morrido. Adamanto, cheio de raiva, decidiu libertar os titãs que tinham sido presos anteriormente por Zeus, a fim de ir atrás da sua vingança. Então Adamanto chega para conversar com Poseidon em seu palácio, contando seus planos e dizendo que já tinha apoio da maioria dos deuses, inclusive de alguns dos 13, e faltava apenas Poseidon para conseguir destronar o Deus Supremo. Mas Poseidon se recusa e diz que é uma vergonha ter ele como seu irmão. Adamanto joga a mesa que eles estavam sentados em Poseidon e o desafia a repetir o que disse antes. O deus dos mares levanta de sua cadeira, pega o seu tridente e diz que os verdadeiros deuses não se juntam, não criam planos pelas costas e nem pedem ajuda, e por isso são perfeitos. Então Poseidon começa a assobiar uma canção enquanto Adamanto se arma com a sua foice e parte para cima de seu irmão. Ele revela que desde pequeno Poseidon se recusou a olhar nos seus olhos, sempre o desprezando. Então no momento em que entra no alcance de Poseidon, ele é perfurado por seu tridente, e assim sendo morto pelo deus, sendo aquela a primeira vez que Poseidon olhou nos seus olhos. Então voltamos para a arena, e vemos Kojiro também comentar sobre o deus nem olhar para os seus olhos, baixando sua guarda e deixando todos surpresos. Ele se pergunta o que pode fazer, se sentando e dizendo que não quer morrer ali. Então o narrador nos diz que Kojiro em toda a sua vida nunca venceu uma luta. Nós vemos o seu passado,
passado, onde ele está chegando atrasado em seu antigo dojo e recebe uma bronca de Kagekatsu, um homem gigantescamente forte. Assim que ele pisa no local, o grandalhão joga para ele uma espada de treino e ambos começam a praticar. O jovem espadachim, surpreendentemente, consegue bloquear o primeiro golpe de Kagekatsu, só que o grandalhão continua a atacar e consegue desarmar o garoto, fazendo com que sua espada voe para longe. Então Kojiro se rende e Kagekatsu diz para ele nunca se render, mesmo que fosse desarmado era para continuar lutando com unhas e dentes. Após isso, os mestres no local subestimam o espadachim, dizendo que ele não tinha talento para isso. Kojiro diz que naquele momento, nem que eles lutassem 100 vezes, ele não poderia vencer, iria somente se machucar, prejudicando seu futuro. Entretanto, fora do dojo, o jovem espadachim continua treinando e pensando em formas de conseguir derrotar o grandalhão, encontrando na natureza seu grande mestre. Ele observou por vários dias o comportamento dos animais predadores da natureza, para replicar isso em suas técnicas de combate com a espada. Então nos é revelado que o verdadeiro talento de Kojiro é aprender com suas derrotas, e isso dá para ele um incrível potencial de evolução sem igual. 6 meses se passam e o jovem retorna para o seu dojo. Chegando lá, ele deixa todos surpresos por estar bem mais forte fisicamente do que antes. Kagekatsu chama Kojiro para treinar, mas o homem recusa, dando a entender que era superior agora. O grandalhão se enfurece, e assim que Kojiro vira de costas, ele covardemente tenta atacá-lo, mas o jovem percebe e com grande velocidade corta Kagekatsu ao meio antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Então mais uma vez, nós vemos que era só mais uma das simulações do jovem, mas parece que de alguma forma o grandalhão também viu a cena de sua morte, já que ele logo fica de joelhos e se rende. Educadamente, Kojiro se aproxima de seu mestre Seigen, pedindo para eles duelarem. O velhinho aceita e ambos pegam uma espada de treino e se preparam para o confronto. Então, sem nos mostrar o resultado, o anime corta para anos depois, mostrando que Kojiro está vivendo em uma cabana na floresta, e seu mestre Seigen chega para conversar com o jovem. Ele entra na casa e, mesmo estando cego por causa de uma doença, o velhinho afirma que consegue sentir a evolução do jovem espadachim. Kojiro diz que levou 4 anos e 9 meses para derrotar todos do dojo, e Seigen percebe que o pupilo havia superado o mestre. Sasaki comenta que por já ter derrotado todos os grandes samurais daquela região, ele não tem mais interesse lá, renegando a proposta de Seigen sobre virar orientador de uma família importante. Então ele parte para uma nova jornada, onde começou a sua busca pelos espadachins mais fortes e famosos da nova região, enfrentando vários deles, se rendendo e perdendo em todos os combates, mas sempre evoluindo, aprendendo com os erros e buscando oponentes cada vez mais fortes. Kojiro, logo após as derrotas, está meditando debaixo de uma cachoeira e consegue cortar uma ave que está voando em cima dele sem nem mesmo olhar para o animal, mostrando que o jovem evoluía cada vez mais. E assim nasceu o maior perdedor da história. De volta para o confronto contra Poseidon, o espadachim diz que dessa vez não pode se render, pois precisa lutar e vencer pelos seres humanos, e por todos que haviam feito ele forte. Então, empunhando sua katana, chamada Nagamitsu, em postura de combate, ele vai para cima do deus, errando o primeiro ataque e ficando numa posição de desvantagem, já que sua espada era maior e por isso mais lenta, sendo quase impossível pará-la. Mas graças às diversas derrotas em seu passado, ele consegue contornar a situação antes que Poseidon pudesse o acertar, e desferindo outro golpe com a katana, consegue cortar uma mecha dos cabelos do deus dos mares. Musashi e todos os outros espadachins ficam orgulhosos dele. Hermes comenta que o arrogante Poseidon finalmente olhou nos olhos de Kojiro desde que a luta iniciou. Gal se mostra confiante e diz que finalmente esse é o humano que vai trazer uma vitória para eles. Então nós vemos que Wrist está transformada na espada Nagamitsu, a segunda das Valkyrias criou a espada perfeita para aquela luta, sendo uma katana mais longa que o normal para rivalizar com o grande tridente de Poseidon. O deus então finalmente sai de sua primeira posição, deixando todos perplexos. Ele se aproxima e toma iniciativa em um ataque que desfere diversas estocadas com seu tridente, mas o humano desvia de todos os golpes, se movimentando de um lado para o outro. Brunilda comenta que Kojiro tem o poder de prever o futuro, pois já havia vivido aquelas situações, através de simulações da batalha, onde ele observou cada movimento dele, até os mais pequenos detalhes, construindo uma imagem em sua cabeça e simulando mais de 1000 vezes em sua mente. Por isso ele conseguiu prever e desviar dos ataques do deus, que essa técnica se chamava Senju Muso. Todos os humanos no local vibram torcendo para Kojiro, e Ares fica surpreso com o humano que conseguiu prever os movimentos de um deus. Então Poseidon começa a assobiar novamente aquela canção, e lança um ataque extremamente rápido que fere o abdômen de Kojiro. E pela primeira vez, o deus fala com um homem. Ele pergunta em um tom de deboche se ele não conseguia prever todos os movimentos, chamando-o de verme. O espadachim se recupera do golpe, e mesmo ainda sangrando ele retorna à sua postura de combate. As criaturas mitológicas começam a gritar o nome de Poseidon, para mostrar apoio ao deus. Mas numa cena cômica, ele olha para a plateia com um olhar sinistro, fazendo eles ficarem em silêncio absoluto, mostrando por que o chamam de deus tirano. O deus dos mares parte para outro ataque usando um golpe especial chamado Tyro the Mirror, que cria uma espécie de tempestade de ataques em cima do seu
seu oponente. Hermes comenta que os humanos ainda não sabem o que tem nas profundezas dos oceanos, e o mesmo vale para os deuses, que ainda não viram o poder total de Poseidon. Kojiro tenta decorar os movimentos do deus enquanto enfrenta sua técnica, e o narrador comenta que a sua espada havia ultrapassado o limite humano, mas Poseidon desvia de seu ataque, voltando para cima e começando a chuva de novo. Ele sente como se estivesse em um profundo oceano e fosse incapaz de chegar até a superfície, mas ele não desiste. Kojiro tenta se aproximar para desferir um golpe, ele erra e gira sua espada para ver se dessa vez ele acertava Poseidon. O deus novamente desvia, e com o seu tridente ele quebra o tesouro divino de Kojiro em duas partes, então todos pensam que a batalha acabaria ali. Kojiro quer desistir, mas ele não pode, assim como em seu duelo com Musashi, que aconteceu no passado. Então nos é mostrado uma ilha onde o lendário combate aconteceu. Ambos estão muito cansados, e Kojiro diz que não poderia desistir de uma batalha que estava se divertindo tanto. Então eles lutam mais alguns minutos de pura alegria, e em um forte golpe, Kojiro acerta o rosto do seu rival, mas acaba logo em seguida sendo ferido fatalmente pelas espadas duplas de Musashi, e assim morrendo. De volta ao presente, o humano pergunta para Poseidon se alguma vez ele já derramou lágrimas de gratidão por enfrentar um oponente mais forte que ele. Então, numa cena emocionante, ele pega a outra parte de sua katana que havia quebrado e diz que não poderia perder para alguém arrogante como Poseidon. A katana despedaçada começa a emitir uma luz forte verde. Então vemos que a Valkyria se dividiu nos seus dois alter egos, criando duas novas katanas e deixando seu antigo rival Musashi emocionado, pois ele também usava duas espadas na época que era vivo. Gal fica feliz em ver que sua irmã Wrist ainda estava viva, e Brunilda comenta que a Valkyria é conhecida por suas duas personalidades, onde duas forças habitam um só corpo. Gal elogia o plano da irmã, mas Brunilda grita que foi sorte. Os guerreiros começam a lutar novamente, e agora com katanas duplas, o humano consegue bloquear a chuva de ataques do deus com mais facilidade. Kojiro, que foi morto por Musashi quando era vivo, conseguiu aprender sua técnica de espadas duplas e começa a usar elas contra Poseidon. Além da técnica de seu antigo rival, Kojiro também está usando os movimentos de outros mestres que ele já lutou no passado, como o movimento dos pés de Agrio. Então o espadachim finalmente faz Poseidon sangrar, deixando todos maravilhados. Ele então começa a cortar Poseidon, usando tudo que aprendeu, deixando a plateia e todos os deuses imensamente surpresos. Poseidon começa a assobiar e usa o seu sangue como se fosse um gel de cabelo, em sinal de deboche com o humano. Então ele usa seus poderes divinos para aumentar o tamanho e força dos próprios braços, começando a atacar novamente com seu tridente e ferindo Kojiro no ombro. Poseidon continua com seus ataques e dessa vez ele usa uma técnica chamada de Medusa, onde ele ataca tão rápido que acaba formando uma espécie de domo. Enquanto Kojiro leva uma chuva quase interminável de golpes do deus, o espadachim se vê no fundo do oceano sem esperanças de vitória. Mas o mestre Seigen e outros grandes guerreiros que ele conheceu no passado aparecem para o humano e o motivam a continuar lutando. A plateia dos humanos também encoraja o espadachim gritando o seu nome, enquanto ele sofria vários golpes. Kojiro então desenvolve uma nova habilidade chamada Manju Musou, que é muito semelhante ao instinto superior de Goku em Dragon Ball, onde o usuário ganha enorme velocidade e poder de esquiva. Com sua nova técnica, ele consegue chegar perto do deus sem ser acertado nenhuma vez pelo tridente, e corta os dois braços de Poseidon. O deus rapidamente pega seu tridente com a boca, para continuar lutando sem os braços. Então, sem dar chances para Poseidon, Kojiro finaliza ele usando o mesmo golpe que Musashi havia usado para matá-lo no passado. Todos choram de alegria e orgulho, enquanto Heimdall anuncia a vitória do espadachim, e o placar fica 2-1 para os deuses. A alma de Poseidon e seu tridente se despedaçam e saem voando pelo Coliseu, enquanto os deuses respondem a isso com um silêncio absoluto. Odin fica zangado com a vitória do humano e Loki, que está ao seu lado, diz que a brincadeira acabou. Kojiro está comemorando sua primeira vitória até que Wrist volta à sua forma normal e ajuda o espadachim exausto depois daquela difícil batalha a deixar a arena. Gal se enche de felicidade pela vitória, mas Brunilda comenta que ainda é cedo para comemorar, já que para vencer o Ragnarok, eles iriam precisar de mais 6 vitórias. A cena corta para o quarto de Zeus, onde o velhinho está reunido junto de Hermes, Ares, Loki e Shiva. Zeus ainda está se recuperando de sua batalha contra Adão, pois está cheio de machucados no rosto. O velhote comenta que Brunilda está decidida a acabar com os deuses, com a ajuda da humanidade. E Shiva, enfurecido, diz que ele iria ser o próximo a lutar. Mas Zeus pede desculpas e acrescenta que um deus grego deveria vingar a morte de outro deus grego, e não uma divindade indiana que era o deus Shiva. Nos pós-créditos do final da temporada, Gal chega em um corredor e encontra Brunilda conversando secretamente com Hermes, mas a sua irmã se recusa a contar o que os dois estavam conversando. Então Heimdall, dentro do Coliseu, anuncia o começo do quarto combate. A arena começa a se transformar numa recriação de Londres do século XIX, e nós descobrimos que o famoso serial killer, Jack o Estripador, seria o guerreiro escolhido para lutar no quarto confronto, e por isso a arena havia tomado a forma de Londres, para favorecer o humano. Heimdall apresenta o deus que iria enfrentar o humano, então Hércules chega na cidade fictícia carregando sua enorme clava. Fala galera, a temporada acaba por aqui, deixando um gostinho do que acontecerá na próxima. E o que você achou dessa primeira temporada de Record of Ragnarok? Me contem nos comentários e não esqueçam de curtir
curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.